Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal JG Comics. Convido a todas e todos para se inscreverem, deixarem um like e é isso. Pessoal, vamos lá para mais um vídeo de review, um vídeo de análise de mais um quadrinho que eu li esses dias. Fiquem ligados, vejam e assistam o que eu fiz do Homem Animal, se vocês se interessarem. Inclusive tá numa baita promoção, viu, na Amazon. Hoje é dia 10, né? Hoje é 9? Não, hoje é 10, né? 10 e ele entrou na promoção, tá dos R$199, beleza? E eu fiz um review dele ontem, nem sabia que ia entrar nessa promoção assim. Mas hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Os Maiores Super-Heróis do Mundo. Esse quadrinho da Liga da Justiça, tá legal? Cara, vamos lá. Vamos aqui, vocês já sabem, né? O roteiro de Paul Dini, arte do Alex Ross. Aí muitos falam assim... O incomparável Alex Ross. Muita gente não gosta do Alex Ross. Eu vou dar uma opinião meio polêmica. Eu acho que o traço do Alex Ross é perfeito, assim. Ele desenha muito. Ele é incrível, tá? Mas eu prefiro um traço de quadrinho que seja mais quadrinístico e não tão realístico. Porém, evidentemente que o que ele faz é uma obra de arte atrás de obra de arte durante o quadrinho inteiro. Então, assim, ele é simplesmente fora de série. Eu sei disso, tá? Então, pô, mas você tá se contradizendo. Não, não estou. São maravilhosos os desenhos que ele faz. Porém, eu prefiro tipo Jorge Pérez. Eu gosto mais de quadrinhos, assim... desenhos mesmo, né? Não algo tão real assim. Vamos lá. E dito isso, esse aqui, Os Maiores Super-Heróis do Mundo, como a gente pode ver logo de cara, logo aqui depois, ele traz biografias, né? O Paul Dini e o Alex Ross, eles trazem biografias dos principais heróis da Liga da Justiça. Então você tem... Eu vou aqui falar as histórias para vocês e vou falar um pouquinho de cada uma das principais histórias, tá? Porque assim, ele fala ali tem a história do Superman e tal, tem a história do Batman, da Mulher Maravilha, tá? Então, a história, beleza, o próprio Flash e tudo, só que chega um momento que ele coloca vários heróis assim num balaio e vai falando deles, mas assim, são historinhas mais curtas. A do Superman é a primeira história, e o Superman, ele é o Natal, e ele vai colocar lá, ó, armar a árvore, e lá ele sente que tem uma moça passando mal, essa árvore aqui, bem meio de Metrópolis, né? E ele fica muito feliz em fazer isso e tudo. Eu já acho um erro, da onde que o Superman trouxe essa árvore? Ele arrancou a árvore, ou seja, o Superman matou um ser vivo aqui, que é a própria árvore. É de outra época, tá? Esse quadrinho, mas se alguém reclamar, eu também reclamaria. Beleza. Aí, beleza, entre aspas, né? Mas tá bom, eu tô chato mesmo. E aí ele sente que uma mulher tá passando mal, leva essa mulher para um abrigo e tudo, e ela tava passando fome. E como o Clark Kent vivia lá em Pequenópolis, em Smallville, ele quis, qual foi o pensamento dele? Eu vou matar a fome no mundo. E aí ele começou a pedir ajuda às pessoas, as pessoas foram doando os alimentos, e ele foi levando esses alimentos para alguns países. Inclusive, olha essa cena aqui, ó, dele chegando no Brasil. Aí ele chega aqui numa favela, distribui o alimento. No Brasil ele não teve problema nenhum. Só que alguns países, ele teve problemas. Eles não quiseram que ele entrasse lá e tudo. E aí atacaram ele, atacaram o alimento, sabendo que ele é imune às coisas e tudo. Mas eles atacaram o alimento para que as pessoas não se alimentassem tudo. Então, assim, dependendo do país, do lugar, da região do mundo... Os próprios governantes não queriam que o seu povo comesse. Então essas histórias são biografias. E aí o que eu acho legal? De cada herói, mas trazendo eles para um mundo muito real, muito atual. Mesmo que essas histórias sejam um pouco mais antigas. E aí você vai conhecer a fundo a dificuldade que eles têm. Então assim, basicamente a história do Superman é essa. Ele tenta matar a fome do mundo... E ele não consegue, por quê? Porque o mundo não deixa. Depois é o Batman.
Começa com essa arte fantástica. Quando é uma arte aqui, tá vendo? Cada arte dele é uma obra de arte. Então, assim, eu não tô falando que ele é ruim, falando que ele é mau, nada disso. Pelo contrário, ele é um Leonardo da Vinci desenhando, né? Mas eu prefiro desenho mais animação mesmo. Mas beleza, acho que vocês me entenderam. Cada um tem um gosto e eu respeito quem pensa diferente. A história do Batman, ele vai ajudar umas pessoas e nessa um menino, ele chega atrasado e os pais desse menino morrem. E depois ele tem que lidar com isso, ele leva esse menino para delegacia, então ele se vê nesse menino. E lá na frente, o menino tá com uma arma apontada para ele e o Batman fala, ah, cara, não tem nada que eu fazer a não ser ir conversar com ele. E aí ele conversa com um garoto e o menino, o que acontece com o menino? O menino, ele larga a arma. Ele larga a arma e abraça o Batman. E aí o Batman resolve o problema desse jeito. Então, assim, mesmo sendo um herói, mesmo sendo passando por esses perrengues, eles têm que resolver situações que parecem que não tem solução, né? Aí depois dessa história do Batman, vem a história ainda é o Batman que eu tô vendo aqui e tal. Aí ao mesmo tempo o Batman desmantela lá uma quadrilha de gente que queria se aproveitar porque eles queriam comprar um lugar, eles queriam comprar uma região da cidade e fazer empreendimentos imobiliários ali pagando mais barato, que era o Porto. Eles queriam que o Bruce Wayne investisse lá. Só que o Bruce Wayne, sabendo disso, ele compra para fazer a morada para as pessoas ali mais barato. Então, meio que ele ainda leva para a polícia provas incriminando essas pessoas que estavam instigando o crime lá para abaixar o preço da localidade. Então, assim, é muito bem feito. Depois do Batman vem a história do Shazam. A história do Shazam é muito maneira também. O Shazam, né, o Billy Batson, ele é uma criança, como vocês sabem. Ele é um radialista, um jornalista, mesmo sendo criança. Ele tem um programa na rádio. E aí, o que acontece? Chegam inúmeras cartas para o Shazam e ele leva essas cartas e ele lê todas. E dentre elas havia um abrigo com crianças e ele vai até essas crianças e lá ele conversa e leva alegria para essas crianças, ele leva luz para essas crianças. E tinha um menino muito mal e que não se relacionava com ele e se afastava dele quando ele chegava. E ele percebeu que se ele, como Shazam ele não conseguiria, talvez como Billy Batson conseguisse. Então ele chega nesse menino como criança e o menino fala para ele que o pai dele espancava ele, agredia ele, foi por isso que ele foi para lá e tal. E ao mesmo tempo ele tá tendo que lutar contra algumas ameaças que acabam aparecendo por ali. Ele vai até a casa do pai do menino e dá lá nele uma bronca, como Shazam. E aí fala que se ele fizer isso de novo, ele vai aparecer lá para acertar as contas. Então, percebam como isso é cotidiano, como tem violência contra criança, contra mulher. E o Shazam foi resolver um problema que acontece o tempo inteiro, mas que a gente não pensa que os super-heróis vão resolver, porque parece que não é coisa para eles. Isso que o Paul Dini e o Alex Ross desmantelam nesses quadrinhos. É muito bom, cara. É muito legal. Aí depois a história do Shazam... Deixa eu ver. Vem a história da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela entra numa diplomacia internacional, como ela é a líder de Temícera, ela gosta de usar as roupas que ela usa mesmo, só que ela vê que as pessoas ficam incomodadas. E as pessoas querem rebaixá-la por ser mulher e pela forma como ela se veste. Ela fala isso no desenho e tal, nos quadrinhos aqui. Olha, não, gente. A arte realmente é maravilhosa. É maravilhosa, eu sei. Não estou falando que não é. Só que é perfeita demais. Mas tudo bem.
E aí ela acaba e depois ela tenta resolver na base da força, porque ela, na verdade, ela não é diplomata, ela é uma guerreira, só que ela tem que ser diplomata ao mesmo tempo. E aí, em algum momento, ela vai conversar com o Superman, e o Superman dá uns conselhos a ela, e ela entra numa região do Oriente Médio, e ela se veste como, ela não chega lá como Mulher Maravilha. Ela chega lá, primeiro ela chega lá como Mulher Maravilha, bota tudo pra correr, os caras tudo fugir. E aí ela cria um incidente diplomático. E as pessoas lá fogem dela. Isso assusta a Mulher Maravilha. E ela fala, cara, eu preciso entender o porquê disso. Aí o que acontece? São as diferenças culturais, religiosas, e que a Mulher Maravilha, isso não entra na cabeça dela. E aí o que ela faz? Ela coloca uma burca, ela se mistura a esse povo, e quando eles vão atacar e pedir que essas pessoas entrem para ser um escudo humano, ela se recusa, enfrenta o exército de novo. E aí ela ajuda todas as pessoas que estão ali a se salvarem, elas saem dali. E é difícil a Mulher Maravilha conseguir entender isso, só que ela teve que ser o quê? Ela teve que fazer um deles, para que lá ela pudesse estar ajudando eles propriamente, tá vendo, ó? Aqui ela tenta colocar os reféns em segurança, só que eles têm medo dela, eles não saem de lá de dentro. Ela os liberta e eles não saem. E aí depois ela consegue o intento dela fazendo da forma como eu falei, né? É muito incrível isso, cara. Aí aqui vem um epílogo do Batman. Aí vem a história do Flash. Isso. Tá, rapidinho. A Mulher Maravilha. O Flash. Aí tem o Lanterna Verde. Mas são historinhas todas muito curtinhas, tá vendo? Quer ver, ó? Então, Batman, a Trindade, né? A Trindade ali, Mulher Maravilha, Superman, Batman. Aí depois começa a ter pequenas histórias curtinhas do Batman. Já passei uma do Superman, da própria Mulher Maravilha, do Flash, do Homem Borracha. Do Homem Borracha, acho legal falar borracha, né? Lanterna Verde, o próprio Aquaman, Caçador de Marte. Aí mostram os perrengues dele em histórias mais curtinhas. Do Superman, Batman, Mulher Maravilha, as histórias são mais longas. O Arqueiro Verde, eles ainda tem 2, 3 páginas aqui. O Gavião Negro, o Electron. Depois eles colocam vários heróis juntos, formando a Liga da Justiça. Aí eles fazem um quadro contando uma biografia rápida de cada um. Quer ver? Eu vou ler aqui, por exemplo, da Zatanna. Zatanna, Senhora da Magia e defensora contra as artes das trevas. Metamorfo, o homem capaz de mudar para qualquer elemento. O elemental do ar, e o elemental do ar terrestre contido na forma de um androide, o Tornado Vermelho. Entende? Então eles vão resumindo bem assim. E aqui é o fim dessa história, fazendo uma biografia principalmente da Trindade, mas falando dos outros heróis principais também. Depois tem uma história da Liga da Justiça, tá? E aí, o que é essa história? Essa história aí parece a Lanterna, o Flash, o Superman, o Batman, o Aquaman, a Mulher Maravilha, o John Jones. É um vírus colocado no planeta para dizimar. Isso foi na África, e aí esse vírus ele deixava as pessoas com aparência de mortas, mas elas ficavam paralisadas e elas não conseguiam falar e elas começavam a perder a capacidade de respirar. E aí a Liga da Justiça ela age contra até o próprio governo dos Estados Unidos, ela consegue chegar lá, ela isola aquela área. Isso dá problemas diplomáticos entre a Liga e os governos, o governo local lá africano e também com outros países, como o próprio Estados Unidos. Só que eles fazem? Aí nessa tem um submarino que tenta deixar o Aquaman e o Flash como reféns. O Aquaman
mesmo doente. O Flash também, e aí para mim é um erro aqui. A gente sabe que o Flash, ele tem uma imunidade incrível, inclusive na nossa playlist aí que vocês, dos heróis Marvel versus DC, afinal foi Flash e Thor, assistam que foi incrível, eu não vou dar spoilers. E aí eles, o John Jones não fica doente porque ele fica vibrando as moléculas dele, o Flash poderia fazer a mesma coisa. O Aquaman fica doente, o Superman não, o Lanterna se protege pelo poder do anel, e aí eles levam isso para Batcaverna, e lá o Electron, né, o átomo, ele consegue entrar nessa bactéria, perdão, nesse vírus, e lá ele consegue entender como ele funciona, mapeia ele por dentro, e aí eles criam uma vacina, um antídoto para isso. E aí eles levam lá, salvam essas pessoas e impede, jogando ele no sol, desse vírus infectar o restante do planeta Terra. E cara, o que é legal nesse quadrinho aqui? Primeiro, ele tenta trazer os heróis para um mundo mais real, com problemas mais reais, entre aspas. A princípio, sim, né? E mesmo em alguns momentos, como Superman e Mulher Maravilha sendo super poderosos, eles não conseguem resolver na força, ou eles não conseguem resolver do jeito que eles querem. Por quê? Porque não depende só deles. Muitas vezes o outro não quer ser ajudado, muitas vezes a questão religiosa ou questão diplomática, ou principalmente aqui política, impede que eles o façam, né? E o Batman, que a gente sabe que não tem superpoderes como forças, velocidade, mas a gente até falou, e eu falei isso no vídeo analisando o Batman, para mim ele tem superpoderes porque ele tem capacidade de produzir esses poderes. Arquitetando com a capacidade intelectual dele, armas, os seus, entre aspas, brinquedinhos, né, etc e tal. E nenhum deles consegue só porque eles são super poderosos. Então o Paul Dini e o Alex Ross, eles dão um show aqui. Aí a minha dica é o seguinte: tem uma edição definitiva desse quadrinho, que é incrível, então é um preço fantástico, mas essa coleção da DC, do Graphic Novels, da Eagle Moss, eu comprei por menos R$70. Eu sei, mas aqui o que acontece? A arte é perfeita. O tipo de papel da edição definitiva é muito superior a esse. Vem uma capa, vem toda uma luva bonitinha e tal, que é fantástico, mas custa mais de R$300. Então, assim, se você quer apenas ler a história, poxa, compre esse aqui, desse modelo aqui, capa dura, que é fantástico também. Se você quer colocar na sua coleção e você quer um aspecto mais de luxo, aí a outra é mais interessante, aí é só uma dica, beleza? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu tô lendo também, que eu vou resenhar daqui a pouco no nosso canal, que é o Authority. Porém, esse papo é para outro vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Grande beijo, forte abraço e vamos levar o máximo de entretenimento para o máximo de pessoas. Valeu!